Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos chegando aqui mais uma vez, todos nós chegando mais uma vez nesta página virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade que nos foi concedida, mais uma oportunidade da vida, mais uma oportunidade de aqui nos encontrarmos ligados a este instrumento que nós conhecemos e denominamos como corpo físico. É um instrumento que eu, espírito, ser imortal, assim como você, todos nós, temos à nossa disposição para trabalharmos, para manejarmos este instrumento da melhor maneira possível, de acordo com as nossas escolhas, de acordo com o nosso livre-arbítrio, para a nossa melhoria, o nosso crescimento. Por isso, agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, pelos belíssimos ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor ou em suas biografias, aqueles relatos que nós temos dos evangelistas, aqueles que conviveram com Jesus, onde eles anotaram as atividades, os feitos de Jesus. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer também a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo, e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio da eternidade. E hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro da Esperança. Hoje estudaremos o penúltimo capítulo deste livro, que é o capítulo de número 89, que tem como título Lembra-te auxiliando. Mas antes de estudarmos, antes de iniciarmos os estudos, as reflexões com base neste capítulo, que Emmanuel nos fala exatamente acerca dos mortos vivos, porque como nós sabemos, a morte verdadeiramente não existe, nós continuaremos vivendo depois que deixarmos este corpo físico. Então, por isso que ele deu este título, Lembra-te auxiliando. É preciso que nós lembremos constantemente dos nossos mortos amados, colocando entre aspas este mortos amados, auxiliando na medida do possível aqueles irmãos, aqueles companheiros que aquele desencarnado tem afinidade maior aqui na Terra, que se encontra em dificuldades. Mas antes de começarmos aqui com Emmanuel, com Jesus, com Kardec, com os espíritos amigos, faremos mais uma vez leitura do livro Minutos de Sabedoria, o capítulo de número 109, que coincidentemente, colocando também entre aspas este coincidentemente, porque sabemos que coincidências também não existem, Pastorino, aqui nesta mensagem de número 109, fala exatamente acerca da morte. Então aqui ele nos chama a atenção da seguinte maneira, neste capítulo 109, a morte não existe. E lembrando que este livro, Minutos de Sabedoria, ele não é um livro propriamente espírita. É um livro de reflexões de uma forma geral, mas não é um livro psicografado propriamente falando. Então ele não está classificado dentro de uma obra dita espírita. Então aqui ele nos fala, a morte não existe. O que se dá é apenas uma transformação
em nossa maneira de ser. Ou seja, saímos aqui do plano físico, neste corpo onde nós nos encontramos agora ligados, usando provisoriamente esse instrumento denso, e voltamos para um ambiente um pouco diferente deste aqui na Terra, que é o plano espiritual, que é coexistente a este ambiente onde nós nos encontramos. Conforme nos chama a atenção Emmanuel, esta mudança, simbolicamente falando, é como se mudássemos de cidade aqui na Terra, mudássemos de país aqui na Terra. Continuamos a nossa vida em um ambiente um pouco diferente, principalmente numa fase de adaptação ou de readaptação. Mas conforme aqui Pastorino nos lembra, e nós encontramos isto de uma forma farta e muito clara na doutrina espírita, a morte verdadeiramente não existe. O que existe é apenas vida, porque nada do que Deus criou morre, apenas se transforma. Então aqui ele nos chama atenção exatamente para isto, que a morte é um momento de transformação, é uma transição. E aí ele acrescenta: não espere que depois ou seja, que depois desta vida exista outra vida. Não existe uma outra vida. A vida é a mesma. Prestemos atenção nesta frase de Pastorino, ou seja, não se iluda de que depois que você deixar este corpo físico, você terá uma outra vida completamente diferente. Não será. Você terá uma vida diferente se você se tornar diferente. Conforme nos fala Raul Teixeira, quando ele foi questionado exatamente sobre este assunto, se a morte significa libertação. E aí Raul Teixeira nos responde com sabedoria que a morte pode ser sim uma libertação, mas para aquelas pessoas que viveu a vida toda aqui na Terra se libertando. Porque aqueles que viveram se aprisionando, não existirá libertação com a morte. Continuarão prisioneiros. Prisioneiros do orgulho, da vaidade, da arrogância, do egoísmo, da prepotência e assim sucessivamente. Então existe verdadeiramente esta liberdade ou esta libertação para aqueles que já conseguiram entender e buscam constantemente o conhecer a verdade, alcançando assim a libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é para estes, sem sombra de dúvida, que a morte pode ser sim uma libertação um pouco maior. Então aqui Pastorino nos fala desta forma: a vida é a mesma, apenas damos um passo adiante. É como se estivéssemos aqui parado, fisicamente falando, em um local e dessemos um passo adiante. Só que este passo adiante, agora sem esta vestidura, sem este instrumento mais denso, que é o nosso corpo físico. E aí ele diz: a vida eterna já está sendo vivida por todos nós. Ou seja, onde é a vida eterna? Quando é que iremos começar a viver a vida eterna? Ou seja, a vida eterna, nós já estamos inseridos nela. Nós já estamos vivendo e vivenciando a vida eterna, porque a vida ela é única, vivida em dois planos. Ora nós estamos aqui no corpo físico, ora nós estamos no mundo espiritual, não ligados a instrumentos tão densos. Lembrando que neste caso, por isso falei instrumento tão denso, porque o corpo físico que nós estamos usando neste momento, ele é muito mais denso do que o nosso corpo espiritual, que é o chamado perispírito, que é aquele que dá a forma para este corpo. Conforme nos diz André Luiz, aquela forma. Então, o espírito, ele tem um corpo, ele tem uma forma. Porque quando nós, ou aqueles médiuns que têm um sexto sentido,
de ver o mundo espiritual, via de regra nós usamos o termo, eu vi um espírito. Não, na verdade você não viu um espírito, porque o espírito é luz, é um facho luminoso. Então, se você viu o espírito do fulano de tal, com as características do fulano de tal que você conheceu aqui na Terra, na verdade você teve uma visão mediúnica do corpo espiritual daquele espírito que você conheceu em um corpo físico aqui na Terra. Porque ele apareceu para você com as mesmas características, e estas características, este molde, é exatamente o corpo do espírito que Kardec denominou de perispírito, é o perispírito que dá este molde para este corpo físico que nós estamos usando neste momento. Então, quando eu desencarnar, se eu me tornar visível ao campo mediúnico de algum de vocês que está ou que estão me assistindo neste momento e que me conhecem mesmo à distância, eu não irei me apresentar com características diferentes destas que eu tenho neste momento, neste corpo físico, porque senão vocês não irão me reconhecer. Mesmo que eu me identifique como sendo Vanildo, vocês não irão acreditar, porque estarei com características diferentes. Então, via de regra, aquele espírito que se torna visível através do seu corpo físico, ele se demonstra com as mesmas características daquelas que você o conheceu ou o conhecia. Então, Pastorino, na sequência, nos diz da seguinte maneira: depois da morte, continuamos a ser o que já somos. Portanto, procure ser agora, antes da morte, aquilo que você deseja continuar a ser depois da morte. Então, procuremos agora aquilo que queremos ser. Se queremos realmente ser uma pessoa melhor, mais equilibrada, um espírito mais equilibrado depois da morte, deste corpo físico, que nos reequilibremos, busquemos este reequilíbrio agora, porque a morte não existe. O que existe é vida em abundância em todos os pontos do universo, porque conforme já falamos, tudo que Deus criou jamais morre, apenas se transforma. E aí fechamos este parêntese com Carlos Torres Pastorino, para chegarmos nas palavras de Emmanuel. Neste capítulo 89, lembra-te auxiliando, quando ele buscou como referência no Evangelho de Jesus, a notação de Mateus, lá no Sermão do Monte, também sobre a prece. No nosso último encontro, nós estudamos acerca da prece. E aqui nós também, Emmanuel está se referindo à prece, já que a anotação de Mateus é no capítulo 6, versículo 8, quando Jesus disse: vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vos pedir. Então aqui, antes de pedirmos a Deus o que nós achamos que precisamos, Deus já sabe antecipadamente o que nós verdadeiramente precisamos. Então, Emmanuel buscou como referência em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27º, item 18, a seguinte frase: os espíritos sofredores reclamam preces, e estas lhes são proveitosas, porque verificando que há quem neles pense, menos desconfortados se sentem, menos infelizes. Então aqui os espíritos amigos nos chamam a atenção que as nossas preces pelos desencarnados não significa que elas irão resolver os seus problemas, mas sem sombra de dúvida, conforme eles colocam aqui, eles se sentirão melhores em se verificando, em se percebendo que existe alguém pensando neles, existe alguém rogando a Deus por eles. Eles se sentirão menos infelizes. Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta, reanima-os, incute-lhes o desejo
de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente lhes desvia do mal o pensamento. Então aqui nos chama a atenção que a nossa prece por estes irmãos desencarnados tem exatamente este efeito, levar eles a pensarem acerca do arrependimento e também começar alguma atitude de busca para e pela sua transformação em um ser melhor. Então, sem sombra de dúvida, é preciso nós pensarmos neles, orarmos por eles, mas é preciso também auxiliar, conforme nos fala Emmanuel, aqui no início das suas reflexões, após a citação das palavras de Jesus e também dos Espíritos amigos em O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Emmanuel começa nos lembrando da seguinte maneira: lembra-te dos mortos auxiliando. Lembra-te dos mortos auxiliando. Indiscutivelmente, nos fala Emmanuel na sequência, indiscutivelmente, todos eles agradecem a flor de saudade que lhes atira, mas redivivos, qual se encontram, ou seja, eles continuam vivos, redivivos, qual se encontram, se pudessem, te rogariam diretamente mais decisiva cooperação além do preito de superfície. E aí Emmanuel começa, na sequência, ele faz algumas colocações acerca deste preito mais direto, se esses desencarnados tivessem condições de nos pedir. Porque aqui, conforme Emmanuel nos fala, nos mostra na sequência de uma forma muito clara, e que está correta esta, assim como todas as outras colocações de Emmanuel, que simplesmente a prece não resolve todos os problemas, que precisa de ações mais diretas para realmente, verdadeiramente auxiliar na resolução de problemas que estes desencarnados deixaram para trás aqui na Terra. Prestemos atenção nestes esclarecimentos que Emmanuel nos fala acerca desta cooperação mais direta. Então aqui nos diz na seguinte maneira: supõe-te, ou seja, coloca-te no lugar deles. Nos coloquemos no lugar de um desencarnado, conforme ele fala aqui, de quando em quando, notadamente daqueles que se ausentaram da terra, carregando dívidas e aflições. Imaginemos o sofrimento de um espírito quando, no plano espiritual, recobrar a sua consciência, pelo menos parcialmente, e lembrar da quantidade de dívidas que ele deixou aqui na Terra, e aí ele percebe que alguém está lembrando dele, orando por ele. Sem sombra de dúvida, se ele pudesse materializar-se àquela criatura, ele iria pedir diretamente, conforme nos fala aqui Emmanuel, vá lá e resolva este ou aquele problema, porque assim eu ficarei mais tranquilo aqui onde eu me encontro no plano espiritual. Vai lá e salde uma conta que eu deixei pendurada, não consegui pagar para o fulano, para o beltrano. Vá lá e peça perdão em meu nome àquela criatura que eu magoei, e assim sucessivamente. Então ele nos fala desta forma, dívidas e aflições. E aí ele cita na sequência uma outra situação. Imagina-te largando a convivência dos filhos recém-chegados do berço, crivados de privações, e pensa na gratidão que te faria beijar os próprios pés dos amigos que se dispusessem a socorrer-lhe os estômagos com fome e também a pele desprotegida. Imaginemos uma mãe, em especial uma mãe desencarnada, deixando aqui crianças pequeninas, e perceber ou imaginar que elas estão passando por dificuldades. Sem sombra de dúvida,
que é um sofrimento, uma aflição enorme para este espírito de mãe desencarnada, e principalmente se ela tiver a possibilidade de visitar os seus filhos, entre aspas, porque os filhos não são nossos, são empréstimos de Deus, mas ela visitando aquelas criaturas e vendo que elas estão em dificuldades. E aí imagina a gratidão a qualquer uma criatura que, ao visitar os seus filhos, observar que outras pessoas estão cuidando dos seus filhos, não deixando que eles passem necessidades. Sem sombra de dúvida, que conforme ele fala aqui, uma gratidão enorme que faria com que esta mãe desencarnada beijasse os nossos pés, simbolicamente falando, conforme nos fala aqui Emmanuel. E aí, desta forma, nós estaríamos angariando amigos. Certa feita, nós encontramos esta história na biografia de Chico Xavier. Certa feita, segundo está lá na biografia, uma criatura, um irmão nosso em desespero devido a problemas que ele estava enfrentando em seu lar, bastante desajustado, ele foi visitar o Chico Xavier para pedir-lhe orientação do que fazer para reequilibrar o seu agrupamento familiar que estava tão desajustado. E quando chegou a vez, naquele tumulto todo de gente que visitava constantemente o Chico, filas enormes, chegou a vez dele conversar com o Chico já sabia a sua história, porque o Chico sabia a história de todos e cumprimentava a todos, mesmo aqueles que o visitavam pela primeira vez, cumprimentava pelo nome. Então o Chico, antes que ele contasse a sua história, o Chico já falou para ele sobre o seu problema. E perguntou para ele: fulano, na sua cidade não tem, assim, no local tal, um presídio? E aí o cidadão olhou para o Chico e falou: o Chico deve estar meio doido, porque eu vim aqui para ele me orientar acerca do meu problema e ele me fala de presídio. E aí o Chico falou para ele: pois bem, comece a visitar os nossos irmãos que estão lá no presídio, abandonados, e depois de 1 mês, 2 meses de visitas, você volta aqui para nós conversarmos acerca do seu problema. Agora não iremos conversar acerca do seu problema, mas depois você volta aqui e aí conversaremos acerca da sua história. E aí ele, encabulado com aquela orientação do Chico, já que ele tinha ido pedir uma coisa e o Chico orientou completamente diferente, segundo o ponto de vista dele, ele voltou para a sua cidade e providenciou e começou a fazer as visitas, levando alguma coisa, levando um conforto, levando uma palavra amiga, de acordo com as suas condições, àqueles irmãos necessitados. Passou-se o tempo, ele até esqueceu que tinha que voltar lá no Chico, depois de 2, 3, 4 meses, ele lembrou que tinha que voltar lá no Chico, porque ele esqueceu, porque o lar dele já estava em harmonia. Não tinha mais briga, estava em harmonia. Mas aí ele resolveu voltar lá no Chico para contar a história. Então, antes de ele começar a contar a história, quando ele voltou para visitar o Chico, e aí o Chico falou: ela no seu lar tá assim, assim, tá tudo bem, tudo organizado e tal. E aí ele questionou: Chico, mas por quê? Eu não fiz nada. Eu apenas comecei a visitar aqueles irmãos em necessidade, levando sabonete, levando isso, levando aquilo, papel higiênico, e eu não fiz nada, nem conversei no meu agrupamento familiar acerca dessas visitas, não conversamos acerca dos nossos problemas, e tudo está em harmonia. E aí o Chico virou para ele e falou: meu irmão, quando nós começamos a fazer esse tipo de trabalho, nós angariamos amigos, porque todos aqueles irmãos que estão lá no presídio, mesmo tendo praticado algum crime, alguma infração, todos eles têm alguém que os ama, uma mãe, uma avó que já está no plano espiritual, e que quando você começou a auxiliar desinteressadamente, eles começaram a te acompanhar, eles começaram a ver as suas dificuldades e começaram a te auxiliar, começaram a vibrar por você, começaram a orar por você,
Assim como os encarnados também, parentes daqueles que estão lá no presídio, começaram a te ver com outros olhos, começaram a orar por você. Então é assim, conforme aqui Emmanuel nos fala, nós angariamos amigos. E aí ele segue dizendo, fechando este parêntese com Chico, e voltamos para Chico e Emmanuel, aqui neste capítulo 89. Então Emmanuel nos diz o seguinte: prefigura-te na condição dos que se despediram de pais desvalidos e enfermos por decreto de inapelável separação, e pondera a felicidade que te tangeria as cordas do sentimento diante dos irmãos que te substituíssem o carinho, ungindo-lhe a existência de esperança e consolo. Assim como a mãe, como Emmanuel falou anteriormente, assim também é numa situação desta. Você é o responsável por cuidar de seus pais, por exemplo, que já não têm condições de se cuidarem sozinhos, e você desencarna antes dele ou deles. Imagina o seu desespero no mundo espiritual vendo seus pais em necessidade. Imagine a sua felicidade e gratificação em ver alguém cuidando deles em seu lugar. Assim Emmanuel nos fala. E aí ele diz ainda: julga-te no agoniado conflito dos que partiram violentamente sob mágoas ferozes, legando à família atiçados braseiros de aversão, e reflete no alívio que te sossegaria a mente fatigada perante os corações generosos que te ajudassem a perdoar e servir, apagando o fogo do sofrimento. Aqueles que intercedessem por você após o seu desencarne, para rogar junto àqueles que você prejudicou o perdão. E aí ele acrescenta: considera-te na posição dos que se afastaram à força, deixando ao lar aflitivos problemas, e medita no agradecimento que sentirias ante aos companheiros abnegados que patrocinassem a solução. Você desencarnou e deixou o seu lar em ruínas devido a dificuldades financeiras, e depois você percebe que outros companheiros se juntaram e resolveram todos aqueles problemas, e a sua família aqui na Terra está bem, está caminhando, está feliz, sem problemas em relação àqueles problemas que você deixou. Sem sombra de dúvida que você e qualquer um ficaria muito gratificado, muito feliz por aqueles companheiros, e mesmo que não os conhecesse até então, passaria a ser amigo deles, passaria, se possível, a auxiliá-los no plano espiritual, até rogaria o plano espiritual permissão para que você se tornasse um anjo de guarda daquele ou daquela família que auxiliou a sua família. E aí ele segue dizendo para encerrar: presume-te no círculo obscuro dos que passaram na terra, dementados por terríveis enganos, a suspirarem no além por renovação e progresso, e mentaliza o teu débito de amor para com todos os irmãos que te desculpassem os erros, propiciando-te vida nova em bases de esquecimento. Sem sombra de dúvida que também uma felicidade enorme. E aí Emmanuel encerra estes belíssimos ensinamentos nos dizendo o seguinte: podes sim trabalhar em favor dos supostos extintos, dos supostos mortos, porque eles continuam vivos, eles não morreram, nós não morreremos jamais, lenindo-lhes o espírito com a frase benevolente, ou seja, através da nossa prece, e com o bálsamo da prece, ou removendo as dificuldades e empeços que lhes marcaram a retaguarda aqui na terra. Lembra-te, e precisamos lembrar constantemente dos mortos, auxiliando. Não apenas os vivos precisam de caridade, mas os mortos também precisam, porque eles continuam vivendo.
eles continuam amando, eles continuam sofrendo, eles estão felizes ou infelizes de acordo com a sua condição. Então é preciso, conforme nos fala Emmanuel aqui nesta belíssima mensagem, neste belíssimo capítulo, é preciso que nós lembremos destes nossos irmãos, mas auxiliando aqueles entes queridos dele ou deles que ficaram aqui na terra e que estão necessitando. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, meus irmãos e irmãs. Vi que muitos companheiros postaram aqui comentários, às vezes até perguntas, mas que no momento, durante a nossa fala, não é possível respondermos a todos, mas na medida do possível, após aqui a nossa fala, responderemos a todos individualmente. Gratidão enorme pela presença e participação de todos, porque sem sombra de dúvida, todos vocês estão auxiliando na semeadura do Evangelho. Gratidão imensa e até a próxima oportunidade. Até o nosso próximo encontro, quando estudaremos o último capítulo deste livro, o capítulo de número 90. Até breve, meus irmãos e irmãs.